Olá, tudo bem? Eu sou a professora Caterina e nós estamos no curso de catálise homogênea verificando os passos elementares de um ciclo catalítico. Nós finalmente chegamos no passo que se chama eliminação redutiva. Ele costuma ser o último passo de um ciclo catalítico. Bom, nós vimos durante essas aulas sobre os passos elementares de um ciclo catalítico que nós podemos fazer criar vacâncias, né, para que nosso substrato se coordene ao nosso centro metálico. Nós podemos fazer uma adição oxidativa, coordenando então esse substrato oxidativamente ao nosso centro metálico. Nós vimos os processos de migração e inserção e agora nós vamos ver sobre a eliminação redutiva. A eliminação redutiva, ela é o reverso da adição oxidativa. Então, o que a gente tem, já que ele é o reverso, né? O estado de valência formal, ele é diminuído por 2, ou em 1, quando a gente está tratando com uma reação bimetálica. A contagem de elétrons é diminuída por 2, e ela é mais comum com metais de transição eletronegativos e metais nobres. Para que a gente promova, né, que o processo de eliminação redutiva ocorra, nós precisamos ter uma estabilização do estado de menor valência do produto. E como que a gente faz isso? Nós podemos fazer isso com ligantes aceptores π, ligantes impedidos, ou então utilizar ligantes que preferem ângulos de coordenação para complexos quadrado-planares ou tetraédricos, né? Como, por exemplo, os que trabalham mais com metais do grupo 10. Então, o que se vê numa reação de eliminação redutiva, né? Nós temos, por exemplo, aqui um complexo quadrado planar que tem 2 ligantes do tipo L e 2 metilenos, né? 2CH3. Este complexo, ele sofre uma reação de eliminação redutiva, formando um complexo com os 2 ligantes L mais etano, certo? O que se vê, então, é que os elétrons da ligação metal X vão se mover para o ligante Y, e os elétrons da ligação metal Y se movem para o metal. E os ligantes da eliminação são sempre do tipo X. Para vocês que não lembram o que é um ligante do tipo X, um ligante do tipo X é aquele que doa um elétron na coordenação, por exemplo, um hidreto, um halogênio, um alcano ou uma amina doando um elétron, certo? Em complexos octaédricos, costuma-se dizer que ocorre primeiramente a dissociação pré a eliminação. Então, ocorre a dissociação de algum ligante, formando então um intermediário com um número de coordenação menor. Este intermediário ele vai se distorcer para estar com uma geometria favorável para que haja essa eliminação redutiva, formando então o nosso produto de reação desejado, mais o complexo final que vai seguir depois no nosso ciclo catalítico. Mas será mesmo que sempre ocorre uma dissociação pré-eliminação? Bom, para isso foi necessário que diversos pesquisadores fizessem testes, né, de análise por RMN, por massas, enfim, para a gente poder determinar se de fato, né, sempre vai ocorrer a dissociação pré-eliminação. Então, o mecanismo, na verdade, ele vai depender do metal e dos ligantes que estão coordenados a esse metal. Então, por exemplo, se a gente tem complexos quadrado-planares, a velocidade da eliminação redutiva ela vai depender do impedimento estérico e dos efeitos eletrônicos dos ligantes auxiliares. A gente tem dois mecanismos distintos que podem ocorrer, né, que são propostos de ocorrer para complexos quadrado-planares. Então, o primeiro seria a eliminação redutiva direta, né? Então, nós temos aqui o nosso complexo 1, ele faz diretamente a eliminação redutiva, formando o nosso produto e um complexo com menor
valência. O outro mecanismo seria a partir do mecanismo dissociativo, né? Então, formando um intermediário com 3 ligantes, que então forma o nosso produto e o complexo com menor valência. Por exemplo, quando a gente tem reações, né, com paládio e ligantes fosfínicos, e se a gente quer, então, fazer uma eliminação redutiva para formar o nosso produto desejado, né? Se a gente adiciona calor e trifenilfosfina, o excesso de trifenilfosfina faz com que este mecanismo ocorra, que a reação ocorra por um mecanismo não dissociativo, certo? Porque ele está desfavorecendo o equilíbrio de dissociação da trifenilfosfina do complexo inicial, certo? Mas se a gente tem baixas concentrações de trifenilfosfina em solução, ou pode ocorrer, então, essa dissociação, formando o intermediário trinuclear, que, então, faz a eliminação redutiva. E qual dos processos que vai acontecer? Bom, o processo que vai acontecer vai ser aquele que tiver a menor energia de ativação, certo? Então, agora a gente vai ver alguns estudos que fizeram a gente entender quais são os mecanismos e como que esse mecanismo depende, né, do metal e dos ligantes. Então, para complexos quadrado-planares, verificou-se que ligantes com a baixa natureza eletrodoadora aumentam a velocidade de eliminação redutiva. Então, por exemplo, se a gente tem PCl3, né, ou uma fosfina, né, ou uma trimetilfosfina, a gente vai aumentar a velocidade da eliminação redutiva quando nós temos o PCl3, certo? Porque ele tem uma menor natureza eletrodoadora do que a trimetilfosfina, certo? Quando a gente vai avaliar a energia de ativação de complexos quadrado-planares contendo diversas fosfinas e a gente verifica, né, a eliminação redutiva do etano e do clorofórmio, a gente verifica que isso é verdade, certo? Então, aqui, quando a gente tem o PCl3, a gente observa a menor energia de ativação para a eliminação do etano, certo? E para o caso do clorofórmio também, certo? Então, seria essa tendência. Outra coisa que a gente pode verificar aqui nessa tabela é que a eliminação redutiva do clorofórmio é mais difícil do que a eliminação redutiva do etano, porque nós temos energia de ativação muito maior, né, na ordem de 30 quilocalorias por mol, quando a gente está fazendo a eliminação redutiva do clorofórmio, do que com relação a em torno de 10 quilocalorias por mol da eliminação redutiva do etano. Em geral, né, complexos quadrado-planares sofrem um efeito trans. Então, qual seria a influência do efeito trans na eliminação redutiva? Bom, deveria haver, né, então, uma relação entre o efeito trans e a velocidade de eliminação redutiva, já que nós estamos tratando com complexos quadrado-planares. E, em geral, as ligações compridas indicam um forte efeito trans do ligante auxiliar. Então, se a gente for avaliar, né, complexos quadrado-planares desse tipo, então a gente tem paládio, duas metilas e 2 Ls, 2 ligantes do tipo L, pode ser trifenilfosfina, enfim.
Nós verificamos que a ligação paládio-carbono não tem uma grande variação, ela é independente da fosfina, né? A gente vai variar aqui diferentes ligantes, comprimento de ligação vai ser entre 2.008 e 2.077 angstroms. Mas o comprimento de ligação de uma ligação paládio-cloreto, ela varia entre 2.26 a 2.38, ou seja, a ligação paládio-cloreto é muito mais sensível ao efeito trans. Então, como que isso vai afetar, né, no processo de eliminação redutiva? Então, a gente pode fazer uma correlação, né, entre o efeito trans da ligação paládio-carbono, que a gente vê a distância, né, da ligação paládio-carbono, e a energia de ativação para a eliminação do etano, certo? E nós também podemos fazer essa mesma correlação com o efeito trans da ligação paládio-cloreto na energia de ativação da eliminação redutiva para o clorofórmio. Então, o que a gente tem? Que esta linha aqui em azul é para a eliminação redutiva do clorofórmio pelo mecanismo direto, sem passar por um intermediário com 3 ligantes apenas. E a correlação, né, entre a eliminação redutiva do etano, nós verificamos aqui no vermelho. Então, entre essas duas, também é pelo mecanismo direto. Então, entre essas duas, a gente verifica que há uma maior, né, variação da distância de ligação e seria, então, teria uma maior energia de ativação. Isso pelo mecanismo direto. Pelo mecanismo dissociativo, tanto para o clorofórmio quanto para o etano, nós teríamos o mesmo tipo de correlação. A gente verifica que para o mecanismo dissociativo nós teríamos uma menor energia de ativação. Mas aí fica aquela dúvida, né? A gente viu que quanto maior esse comprimento de ligação, maior o efeito trans. Então, a gente tem aqui um comprimento de ligação maior aqui, e seria, quer dizer, o que isso queria dizer, né? Que quanto mais forte o efeito trans, maior seria essa energia de ativação. Não faz muito sentido, né? Porque se a gente tem um efeito trans forte, ele está querendo liberar um dos ligantes. Então, como que a gente pode fazer essa correlação um pouco melhor? Então, para tentar solucionar esse problema, os pesquisadores fizeram um cálculo de uma reação modelo isodésmica. Uma reação isodésmica, ela tem esse nome bonito, ela que quer dizer que ela tem o mesmo número de ligações, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, aqui a gente tem 6 ligações, aqui também nós temos 6 ligações. E aí, quando eles fizeram esse tipo de cálculo, eles conseguiram calcular a energia do efeito trans. Então, com isso, eles conseguiram fazer uma correlação melhor entre o efeito trans e a energia de ativação. Então, o que eles verificaram? Que para o mecanismo direto, as energias de ativação costumavam ser maiores tanto para o etano quanto para o clorofórmio e do que para o mecanismo dissociativo. Só que eles verificaram que entre o etano não havia muita diferença, né, do mecanismo. Então, variava entre o efeito trans, né, no mecanismo, principalmente no mecanismo dissociativo. E eles verificaram que o efeito trans para o etano não tinha tanta influência, que era realmente o que a gente esperava, né? Devido ao comprimento de ligação. Enquanto que para o
clorofórmio, a inclinação da reta era muito maior. Então, o que dizia que o efeito trans, né, para o mecanismo dissociativo, que é o que vale, né, para o efeito trans, era muito mais evidente do que para o etano. Então, isso fez com que a gente conseguisse, então, uma correlação que batesse com a previsão, né, de que o comprimento de ligação indicava um mecanismo dissociativo. Foi possível também determinar uma correlação entre a energia de ativação dessas eliminações redutivas com o KR. O KR é uma medida que está correlacionada com o potencial de uma ligação, a energia potencial de uma ligação. Então, a gente sabe que ligações mais covalentes tendem a ter uma energia potencial maior, enquanto ligações iônicas tendem a ter uma energia cinética maior. Então, isso está relacionado com este gráfico. Então, nós temos aqui, quanto maior o KR, né, maior vai ser a covalência desta ligação. Então, nós estaremos tratando com a ligação paládio-carbono e não paládio-cloreto, certo? E quanto maior esta covalência, menor vai ser a energia de ativação. Então, a gente verifica que há um jogo entre a natureza iônica e covalente de uma ligação, e esse jogo que vai dominar, né, e governar a eliminação redutiva. Então, a gente verifica justamente isso. Por exemplo, neste gráfico, o azul é a eliminação direta do clorofórmio, o vermelho é a eliminação direta do etano, o verde é a eliminação dissociativa do clorofórmio e o roxo é a eliminação dissociativa do etano. Então, o que a gente verifica é justamente isso. Com ligações mais covalentes, nós temos energias de ativação menores do que para ligações que têm um caráter mais iônico. E a eliminação redutiva, ela tem uma menor energia de ativação para o mecanismo dissociativo. Tá bom, a gente viu como é que funciona para complexos tetraédricos, mas e para complexos octaédricos? Será que é válida o mesmo tipo de análise? Então, para complexo octaédrico, nós também temos diferentes propostas de mecanismo, né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo desse JAX de 2003, em que nós temos um complexo octaédrico de platina, que foram propostos 3 diferentes mecanismos de eliminação redutiva. Então, nós temos um mecanismo radicalar, né? Ou mecanismo direto da eliminação redutiva, ou então a partir da pré-dissociação de um dos ligantes para depois ocorrer a eliminação redutiva, certo? Evidências experimentais, elas são muito limitadas, né? Muitas vezes não tratam com a reação em si ou tratam com complexos distintos do que estão tratando em reações similares, né? E essas evidências, elas indicam que a eliminação redutiva carbono-carbono para formar alcanos em metais do tipo D6, como por exemplo a platina 4, ocorre via a formação de um intermediário pentacoordenado, que seria este aqui. Então, estes autores desse trabalho, eles resolveram verificar se isso é verdade. Só que eles quiseram usar o mesmo padrão, né, de complexo para verificar se havia diferença no mecanismo para eliminações carbono-carbono e eliminações carbono-hidrogênio. E o que se sabe, né, de eliminações carbono-hidrogênio é que não existe um padrão específico de mecanismo para essas reações. E os complexos, né, de irídio 3, ródio 3, osmio 2 e rutênio 2,
costumam fazer tanto a eliminação direta como a dissociação de um dos seus ligantes. Então, é possível que os dois mecanismos ocorram dependendo do caráter do seu complexo, certo? E aí, então, o que eles fizeram? Eles fizeram complexos similares para avaliar tanto a eliminação redutível carbono-carbono quanto a eliminação redutível carbono-hidrogênio. Eles alteraram, né? Então os complexos em si eles tinham essa carinha, né? Era uma difosfina com 4 ligantes, certo? Se eles estavam tratando com uma eliminação redutiva carbono-carbono eram 4 metilenos, e se eles estavam tratando com a eliminação redutiva carbono-hidrogênio eram 3 metilenos e 1 hidrogênio, certo? Dos ligantes que eles fizeram, que eles utilizaram, seria a dietano difenilfosfina ou a difenilfosfina, né, bisdifenilfosfina, ligada a um anel aromático. Por que eles fizeram isso? Para verificar qual que era a influência da rigidez desses ligantes na etapa de dissociação, certo? Se a gente está fazendo uma dissociação, o ligante que é mais rígido, ele não consegue se dissociar. E aí, eles vão saber se o mecanismo ocorre pela dissociação ou não, certo? Então, aqui a gente tem os cristais dos complexos que eles obtiveram, né, com as fosfinas, certo? E eles verificaram que, ao aquecer estes complexos, eles observavam uma constante de eliminação redutiva linear. Então, com as reações de termólise que eles fizeram, né, a temperaturas acima de 150 graus Celsius, eles conseguiram observar a formação, então, da eliminação redutiva, formando o etano. O que eles verificaram é que, direto, eles já queriam tirar a eliminação redutiva por via radicalar. Então, eles fizeram a mesma reação, né, com os dois complexos, um complexo com metilas com hidrogênio e outro complexo com metilas com deutério. E eles não observaram o crossover, ou seja, não houve a formação, né, de CH3-CD3, o que indicava que não havia a formação de radicais, pelo menos não em quantidades suficientes. Um outro fator que eles observaram durante esses estudos foi que o ΔS de transição era de 15, ou seja, ele era um valor positivo para o estado de transição, indicando um mecanismo dissociativo, certo? A gente estava aumentando a entropia do nosso sistema no estado de transição. Se a gente estivesse tratando com uma eliminação redutiva direta, a gente esperaria um ΔS próximo de zero, certo? Então, com isso, eles concluíram que a eliminação redutiva, né, do carbono-carbono ocorria via a formação do intermediário pentacoordenado. Além disso, eles tiveram mais evidências, né? Quando eles utilizaram o fator rigidez, né, utilizando aquele complexo com a fosfina mais rígida, eles observaram apenas 4% de conversão após 300 horas a 165 graus Celsius. Em contrapartida, o complexo que era menos rígido, para obter 4% de conversão, era necessário apenas 3,5 horas. Ou seja, o complexo que era mais rígido, ele não conseguia se dissociar. E ele não conseguia fazer a eliminação redutiva pelo mecanismo de dissociação. Então, eles chegaram realmente à conclusão de que o mecanismo, né, de dissociação, de eliminação redutiva das ligações carbono-carbono ocorria devido à dissociação de um dos ligantes, formando o intermediário pentacoordenado. Um outro fator que também fez com que eles chegassem a essa conclusão foi a beta-eliminação. Ou seja,
quando há a dissociação, né, de um dos ligantes, de uma das fosfinas, a gente tem uma vacância e com isso pode ocorrer a beta-eliminação, certo? Lembra que para a gente ter uma beta-eliminação a gente precisa ter uma vacância? E aí com isso eles conseguiram provar, né, que o mecanismo de eliminação redutiva desse tipo de complexo ocorria via dissociação. Mas para a eliminação carbono e hidrogênio, o que eles observaram? Que o ΔS, né, de transição era em torno de 3, 6, e que esses valores eram parecidos tanto para o ligante mais rígido quanto para o ligante mais maleável. Ou seja, para a eliminação carbono e hidrogênio, o que se tinha era uma eliminação redutiva direta e não pela formação de um intermediário pentacoordenado. Eles avaliaram, né, também a literatura, observando os valores de ΔS de transição para a eliminação carbono e hidrogênio para diversos complexos, né, tanto de platina 4, irídio 3 e ródio 3. E o que eles verificaram é que o ΔS de transição varia bastante, né, principalmente quando a gente está tratando com dissociação. Por exemplo, aqui de menos 18,5 e até 24,1, tudo isso é dissociação, certo? Então, a gente tem aqui menos 18,5, dissociação, 24,1, dissociação. Para os mecanismos de eliminação direta, eles também tinham uma grande variação, certo? Então, o valor de ΔS de transição não seria um martelo para batida de martelo final, né, para dizer se nós temos um determinado mecanismo ou não. Ele só é um indício, né, do mecanismo que a gente está esperando ou não. Mas o que era um forte indício de que ocorria via eliminação direta é justamente o fato, né, do ligante mais rígido e do ligante mais maleável terem reações muito similares. Então, isso torna a eliminação redutiva pelo mecanismo direto mais plausível. Nós também temos, né, eliminações, as eliminações são mais comuns para carbono-carbono e carbono-hidrogênio, mas existem eliminações redutivas mais raras, né, como por exemplo a carbono-nitrogênio. Então, para a eliminação carbono-nitrogênio, o que foi observado, né, também complexos com paládio, né, se faz um aquecimento e se observa a formação da amina, com rendimentos bastante elevados, né. Então, inicialmente, eles tiveram que preparar, né, os complexos da reação. Então, eles partiram deste complexo de paládio, colocaram na presença de tributilfosfina, formando o intermediário 1, que na presença, né, da amina forma o complexo 2, que sofre a eliminação redutiva. Os complexos 2, eles não eram estáveis, né, quando isolados, então eles tiveram que fazer a reação in situ. O rendimento, né, de eliminação redutiva variou bastante entre 59 a quantitativo, né, rendimentos em 40 e 91. Então, indicando que a eliminação redutiva de fato ocorre. Mas como que será o mecanismo, né, desse tipo de reação? Então, inicialmente eles fizeram, né, o cálculo da constante de velocidade de reação e colocaram num gráfico de Hammett e verificaram, né, com esse gráfico que complexos com a menor estabilização da carga negativa no nitrogênio, eles são mais reativos, certo? Então, por exemplo, com metoxila na posição meta, fazia com que
não houvesse essa estabilização da carga negativa, né, no nitrogênio, e ele fosse mais reativo, dando também um maior rendimento para a reação. Bom, ao medirem o ΔS de transição dessas reações, eles verificaram o valor de menos 14, né? E isso, de acordo com os autores, retirava a possibilidade de haver uma dissociação prévia do ligante antes de haver uma eliminação redutiva, certo? Eu não estou muito de acordo com isso, porque como nós vimos na tabela anterior do estudo anterior, nós vimos valores de entropias de transição que variavam bastante entre valores negativos e valores positivos. Então, não seria um norte muito específico para se seguir. Neste trabalho também, o que eles verificaram, eles queriam verificar se havia uma influência, né, do impedimento estérico e do fator de doação eletrônica, né, do ligante, da fosfina. Então, eles trocaram a tributilfosfina por dibutilfosfina. A dibutilfosfina é menos impedida do que a tributilfosfina, né? E eles observaram a formação, né, não do da monamina, mas do complexo anilido. E eles verificaram, né, que o rendimento era em torno de 29, né, se fizessem em THF, ou de 63 se eles fizessem em tolueno. Daí, com este complexo, né, o complexo 6, eles fizeram então a reação de eliminação redutiva e observaram, né, rendimentos maiores do que o que existia, né, do complexo inicial, o que para eles indicou que havia múltiplas espécies de paládio que eram capazes de sofrer a eliminação redutiva, que estavam em equilíbrio entre si para fazer com que a eliminação redutiva ocorresse, certo? Outra coisa que eles chegaram, né, a mencionar foi que como a dibutilfosfina é menos impedida, isso favorecia a formação dos dímeros. Além disso, a dibutilfosfina ela dá menos densidade eletrônica para o paládio do que a tributilfosfina. Entretanto, eles observaram, né, esses complexos diméricos com outros ligantes que eram bastante impedidos, que tinham a mesma doação eletrônica, né, da tributilfosfina, e então eles verificaram que, na verdade, a formação dos dímeros estava mais relacionada com o impedimento estérico e não com o fator de doação eletrônica do ligante. Então, para concluir, a gente pode verificar que existem diversos compostos orgânicos que podem ser obtidos a partir de uma reação de eliminação redutiva. Nós vimos a formação de alcanos, nós vimos também a formação de aminas, por exemplo. Existem também diferentes mecanismos que podem operar nas eliminações redutivas. Então, eles podem ser mecanismos diretos ou dissociativos. E os experimentos, eles vão evidenciar qual desses mecanismos ocorre para uma determinada reação, certo? Então, antes de terminar essa aula, eu gostaria de deixar para vocês a atividade da semana. Então, eu gostaria que vocês explicassem os fatores que governam a reação de eliminação redutiva deste artigo aqui, certo? É um artigo muito interessante e eu espero que vocês consigam explorar bastante os fatores que governam a reação de eliminação redutiva. Então, pensando assim, a eliminação redutiva é a última etapa de um ciclo catalítico e a gente já acabou, mas não acabamos. O que agora a gente vai ver é como a gente consegue ativar um ligante, porque a gente esqueceu, né,
não é? Esqueci de propósito, na verdade, esta etapa aqui. Então, que a gente coordena, né, um ligante e ativa ele para uma nova reação. Então, como que a gente faz e quais são os fatores que governam esse tipo de ativação de substrato através da coordenação, certo? E por que eu deixei para o final essa etapa que está bem no meio, né? Justamente porque ela está muito relacionada com diversas reações de catálise homogênea que ocorrem na indústria. Então, a gente vai poder explorar um pouquinho melhor as reações que ocorrem na indústria, que são importantes, né, na catálise homogênea. Bom, por hoje é só e até a próxima. Tchau!